E como diria a canção de Padre Zezinho, que nenhuma família comece em qualquer de repente. Eu até diria mais, que toda família tenha nobres motivos para começar e que esses motivos sejam suficientemente fortes para você jamais desistir. Bom dia, soldados da madrugada. Seguimos no nosso curso Manual do Casamento e nós estamos aprendendo juntos a consolidar o relacionamento a dois. Provérbios capítulo 30, versos 18 a 19 diz assim: Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Quais são os motivos que fizeram você caminhar com a donzela que te acompanha hoje? Ou para você, donzela, querida donzela, quais foram os motivos que fizeram você caminhar com esse homem? Quais foram os motivos que fizeram você aceitar a companhia desse homem? Eu me lembro que quando eu estava namorando com Fernanda, nosso namoro não foi assim dos mais certinhos que você possa imaginar. Na verdade, quando eu comecei a me relacionar com Fernanda, eu tinha inclusive uma namorada. Eu não era flor que se cheira, eu não era, meus amigos. Quando eu era solteiro, as coisas eram complicadas, digamos assim. Mas eu tinha alguns motivos que me fizeram tomar a decisão por caminhar com Fernanda. E esses motivos, eles são a cola que nos mantém juntos ainda hoje. Quando eu me lembro desses motivos, eu renovo as minhas forças. Quando eu me lembro desses motivos, eu renovo os meus desejos, porque esses motivos, eles permeiam o tempo. Eles são motivos que fazem a gente caminhar juntos. E você pode ter os seus motivos, e eu desejo que os seus motivos sejam nobres, que não sejam como a canção de Padre Zezinho que eu mencionei aqui. Padre Zezinho tem uma canção maravilhosa, que é a canção pela família, a oração pela família. E uma das partes dessa oração, ele diz que nenhuma família comece em qualquer de repente, que você não seja obrigado a formar uma família. Hoje as coisas estão mais tranquilas em relação a isso, as pessoas estão mais maduras e elas entendem que uma criança, uma gravidez, uma mudança de cidade ou qualquer outra coisa não é necessariamente um motivo para fazer um casamento forçado, para fazer um relacionamento que visivelmente não vai dar certo. Mas eu tinha os meus motivos para começar e eu quero relembrá-los aqui com você, porque de repente você entende também quais são os seus motivos para começar. Número 1, eu queria consertar minha vida diante de Deus e eu sabia que para fazer isso eu precisava me casar, porque solteiro seria impossível. Impossível. Número 2, eu estava com 28 anos e eu tinha maturidade de entender naquele momento que era hora de ter alguém junto comigo. E hoje eu tenho uma visão diferente em relação a isso. Eu acredito que você não precisa ser maduro para entrar em um relacionamento. As pessoas, elas amadurecem dentro do relacionamento. Você precisa ter pessoas maduras conduzindo você dentro do casamento. Mas você necessariamente não precisa estar completamente amadurecido, afinal de contas ninguém amadurece completamente, né? Todos os dias a gente está crescendo em conhecimento, crescendo em sabedoria, e principalmente se a gente busca essa sabedoria. Mas para o casamento, você não precisa estar maduro, isso é uma falácia. O casamento, ele é uma ferramenta para amadurecer você e para amadurecer o seu cônjuge. Você não precisa estar completamente maduro para entrar no casamento. Mas naquele momento eu achava que eu estava maduro o suficiente e que eu tinha maturidade para entender que não era mais o momento de continuar sozinho na vida.
E terceiro e mais importante, eu entendia que Fernanda possuía princípios e valores que me agradavam, que alinhavam com os meus, tá? Então, quando a gente conversava, e entenda, Fernanda não é uma pessoa perfeita, da mesma forma que eu também não sou perfeito. Eu continuo tendo graves defeitos. E se você ouviu alguém falando mal de mim, é porque essa pessoa não me conhece direito. Porque eu tenho mais defeitos do que essa pessoa está te dizendo aí, sem sombra de dúvidas. Agora, quando nós conversávamos sobre filhos, a visão que ela tinha sobre filhos era a mesma visão que eu tinha sobre filhos. Quando nós conversávamos sobre pai e mãe, nós tínhamos a mesma visão sobre pai e mãe. Quando nós conversávamos sobre família, nós tínhamos a mesma visão sobre família. Hoje eu sei utilizar isso através de técnica. Quando as pessoas me procuram para orientá-las em relação a casamento, eu digo para elas, a primeira coisa que você precisa fazer é escrever o que é essencial para você na pessoa. Como é que você deseja que a pessoa que vai casar com você seja? Você precisa escrever isso, porque ter isso na mente não vai funcionar muito bem. E não existe ninguém perfeito. Eu aviso isso para as pessoas porque tem hora que as pessoas se esquecem. O frio na barriga não deixa elas perceberem que as pessoas têm defeitos. E aí eu falo, escreva o que é essencial que essa pessoa tenha. Escreva também o que essa pessoa não pode ter de jeito nenhum. E eu me lembro que Fernanda tinha algo que para mim era essencial. Ela tinha que ter, e aí eu sabia isso de forma... Eu não tinha escrevido isso, tá, gente? Eu não tinha escrito isso, escrevido. Não existe escrevido, né, Kepler? E, pra mim, a pessoa que fosse me acompanhar, a pessoa que fosse ser a minha esposa, ela precisava ter um nível de respeito máximo pelo pai. E quando eu conversava com Fernanda, o pai dela é caminhoneiro. E aí, quando ela falava sobre o pai dela, os olhos dela marejavam. Ela tinha um brilho diferente nos olhos quando ela falava sobre o pai dela. E eu olhei para essa moça e eu falei assim, essa serve para casar comigo. Porque ela tem um nível de respeito máximo pelo pai. E outra coisa que Fernanda carregava também. Eu entendi, ao conviver com ela durante o namoro, o noivado ali, eu entendi que se um dia fosse necessário lavar o bumbum do meu pai, ela lavaria. Se fosse necessário, se meu pai um dia caísse doente ou se a minha mãe caísse doente, ela cuidaria deles. E é interessante isso porque eu vi a minha mãe cuidar da minha bisavó durante muito tempo enquanto ela estava doente. E isso é uma demonstração de nobreza de caráter e é um mandamento bíblico. E eu vi também o meu pai cuidar do meu avô quando ele caiu doente. Então esse era um princípio que a pessoa que ia me acompanhar precisava carregar e Fernanda tinha isso. A rotina e a vida vão fazer você esquecer por que vocês começaram. Mas lembrar por que vocês começaram vai permitir vocês continuarem. Vai renovar suas forças. Vai fazer você continuar de forma mais leve. E mesmo que vocês começaram pelos motivos errados, talvez uma fuga, talvez uma gravidez indesejada, talvez uma necessidade de provisão, talvez você tenha começado pelos motivos errados, mas mesmo assim vocês podem encontrar motivos para continuar a caminhar juntos. No próximo episódio nós vamos entender para onde vamos para a gente encerrar essa nossa sequência de áudios, esse nosso curso, esse manual do casamento. E eu espero muito que esses dias tenham feito a diferença na sua vida. Quer você seja casado, quer você seja solteiro. E se você escutou o áudio de hoje até aqui, e esse áudio falou alguma coisa diferente ao seu coração, você aprendeu algo novo, por favor, comente para mim a palavra lembrança.